Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosterapis. Vamos dar início aqui à leitura para Leão, para janeiro de 2026. Tarô, por favor. Leão, para janeiro de 2026. Vamos ver o que é que nos traz, que energia nos traz para janeiro. Energia geral para o mês de janeiro, para Leão, 2026. O Sol. Vocês estão mesmo na vossa vibe. O Sol. Que espetáculo, que maravilha. E o fundo do deck, a sacerdotisa. O Sol fala-nos aqui em duas coisas. Em vocês estarem numa energia de nutrição, de vitalidade, cheios de garra, numa energia de crescimento, de alegria, de realizações, acima de tudo, de realizações. Mas o Sol também nos vem falar sobre clarezas, verdades a verem ao de cima, a serem esclarecidas, verdades a serem iluminadas, ok? Aqui com a sacerdotisa a pedir-nos intuição apurada, a pedir-nos que a gente abra bem o nosso olho, que a gente veja para além daquilo que nos está a ser mostrado ou dito. Portanto, há uma sensação claramente que vocês aqui vão descobrir alguma coisa que até agora andava ali meia camuflada. E eu vou ser muito sincera, aqui com a sacerdotisa, ela é muito magnética. E ela é uma energia que tem muito conhecimento. A intuição da sacerdotisa, ela vai buscá-la à experiência da vida e a tudo o que ela estuda. A sacerdotisa estuda muito. Ela, não sei se vocês, aqui é mais difícil de reparar neste desenho, mas nas cartas do Rider-Waite, por exemplo, vê-se bem, o que ela tem na mão é a Tora, é a Bíblia dos Judeus, portanto ela estuda muito, ela tem muito conhecimento. Se isto se aplicar a uma profissão, tem muito conhecimento técnico, ok? Ela estuda os protocolos e os procedimentos todos de fio a pavio, é muito, pronto, preza por ter muito conhecimento. Isto vale muito aqui com o Leão, digo-vos já, porque o Leão, quando se põe a trabalhar, ele gosta de saber aquilo que está a fazer. E é por isso que depois acaba por ser muito invejado, é porque ele sabe o que está a fazer, tem convicção do que está a dizer e do que está a mandar, e quando está em lugares de destaque, de autoridade, não é? Mas mesmo que não esteja, quando ele tem a certeza do que está a dizer, bate o pé e ponto, porque ele tem o estudo, porque ele tem onde se alguém lhe perguntar onde é que isso está escrito, o Leão sabe dizer artigo tal, página tal, do documento tal. O Leão é assim. E aqui diz-nos que alguma coisa vai vir à tona. Agora resta saber o que é, se é a nível profissional, se é a nível pessoal. A gente vamos já tirar aqui as nossas cartinhas e vamos ver, se calhar pode ser em duas, porque a energia está lá, pode-se adaptar aos dois campos, ou mesmo ao campo amoroso, ou qualquer coisa. Vamos já ver o que é que se passa aqui. Ora, tarô, por favor, 3 cartinhas para 3 temas, uma cartinha para cada tema, para Leão, para janeiro de 2026. Leão, janeiro de 2026, por favor. Vamos lá embora. Trabalho. 2
de paus. Dinheiro. 10 de espadas. Amor e relacionamentos. O diabo. Fundo do deck. O 7 de espadas. Lenormand, por favor. Leão, janeiro de 2026. 2 cartinhas para cada uma das de tarot para leitura complementar. Ok, gratidão. Ok, sim senhora. Muito bem. Então vamos lá aqui. Em trabalho, 2 de paus com o chicote e com as montanhas. Em trabalho. Bom, dá uma sensação aqui que planos que vocês possam estar a fazer vão ser alvo de discórdia, de discussão. Vocês podem estar aqui com planos para avançarem num determinado sentido e alguém vos vai aqui a querer pôr obstáculos para não vos deixar avançar. Isto para um grupo de leoninos. Perdão. Isto tem sempre 2 formas de fazer a leitura, não é? Tem sempre não, aqui neste caso tem. Aqui com o Sol e a sacerdotisa a dizer-nos que vocês vão perceber, vão descobrir aqui verdades, vão perceber verdades intuitivamente. Ao fazerem estes planos, é como se vocês estivessem a puxar o fio à meada, em que vocês descobrem que há aqui alguém que afinal não quer assim tão bem o vosso bem. E quando vocês querem avançar, e quando vocês querem desenvolver, e quando vocês querem progredir na carreira, há aqui alguém que vos trava, que vos põe obstáculos, que vem com discussões, que vem com histórias. Isto talvez sirva para vocês verem aqui quem é uma determinada pessoa, ou como é que ela fomenta um grupo contra vocês. Mas no fundo serve para vocês descobrirem quem é a cobra, para vocês descobrirem quem é a pessoa. Pode até não ser cobra, ela pode declaradamente, frente a frente, que aí já não estamos a falar de cobras dissimuladas, estamos a falar de alguém que se apresenta como é, pronto, ao menos tem essa frontalidade, pronto, tem essa sinceridade, essa verdade, não é? O contrário de uma falsidade é uma verdade. Ao menos a pessoa tem essa situação. Mas que não deixa de estar aqui a tentar roubar-vos algo. A carta do 7 de espadas é uma carta que nos fala em engano e fuga, portanto, criar oportunidade para, ao mesmo tempo que é uma deslealdade, é o criar uma oportunidade para que ou vocês não sobressaiam, não subam, não avancem, ou criar uma oportunidade para essa pessoa se mostrar mais do que vocês. Portanto, estamos aqui a falar de uma batalha de egos, ok? E vence ao melhor. Mas parece-me a mim que com isso tudo a pessoa se vai revelar. E com essa revelação vocês dão aqui um corte. Isto era predestinado por Deus, está aqui a carta do caixão, para que vocês entrassem num ciclo novo, vocês vissem quem é quem,
porque se calhar estavam a confiar em quem não deviam. E esta situação de vocês estarem a fazer planos e falarem com alguém, e a pessoa de repente mostra-se contra e põe obstáculos e põe dificuldades, e vocês acabam por ver que afinal é alguém que não quer o vosso bem, ou é alguém que quer sobressair em cima do vosso trabalho, tipo vocês fazem o trabalho e a pessoa diz que foi ela que fez, ou ele que fez, e vocês simplesmente ao verem isso cortam e ponto. Não, é que não há discussão. A pessoa vai tentar discutir com vocês, a pessoa vai tentar chegar aqui, mas vocês cortam, ponto. É assim, é isto. Então pronto, estás apresentado ou apresentada. E tu ficas aí e eu vou para o outro lado oposto, ponto. Que é para a gente não se cruzar. E eu vejo muito vocês numa dinâmica assim. Porque aqui, com a experiência de vida que vocês têm e com o mundo nas mãos, e estamos a falar de trabalho, ou seja, vocês têm poder técnico, conhecimento técnico, eu vejo que vocês têm tudo para avançar sozinhos. Esta pessoa é que, de alguma forma, por algum interesse, não quer deixar que vocês avancem. Ou porque lhe dá jeito o dinheiro que vocês ajudam a ganhar, ou, não sei, ou porque quer roubar a autoria dos vossos projetos, das vossas ideias. Mas de alguma forma essa pessoa quer vos manter ali presa, sugada ali, a vampirizar a vossa criatividade, o vosso trabalho, o vosso poder de ação. Vocês trabalham e os outros levam os lucros. Pronto, já disse, é isto. Portanto, cuidado aqui nesta situação, porque isto vai dar que falar, está bem? Aqui, ok, já percebi. Aqui é uma questão financeira, porque aqui em dinheiro, agora vamos falar sobre dinheiro. No que esta pessoa estava apoiada era no dinheiro que vocês conseguiam fazer, e quando vocês agora dizem que querem se lançar sozinhos ou ir embora, ou essa pessoa vai discutir com vocês e vai-vos prender através do dinheiro. Se fizeres isto ou aquilo, eu vou-te cortar o dinheiro. E está aqui a traição. O 10 de espadas é a carta da traição máxima. É a depressão que leva à derrota, aquele fim que tem dor, ao sofrimento fatal, à ruína fatal. Portanto, é vocês a sentirem-se como se estivessem a cortar-vos as pernas. Ok? Isto para um grupo de, lá está, o oportunista, lá está o criar a oportunidade para o outro sair a ganhar, não vocês. O ermita e os pássaros, pois. Isto é pessoas, é os vossos pares. Isto para outro grupo para outro grupo de leoninos ou leoninas. Vocês vão ter aqui notícias de uma traição financeira. Que vai mexer com a vossa estabilidade. É o sol, é a tal verdade a vir ao de cima. E é como se vocês ou já adivinhassem ou já soubessem, mas pronto, pode vir aí a confirmação, ok? Esta traição financeira pode não vir do trabalho, pode até vir de família. Porquê? E agora vamos falar de amor e relacionamentos. Aqui amor e relacionamentos. Nós temos o diabo, temos o buquê e temos a árvore. Eu não sei se
Eu não sei se vocês, se esta traição fatal não vem do lado da família. Essa traição financeira não vem do lado da família para um grupo de leoninos. E porque aqui o diabo é aquele que tenta manter-nos presos, dependentes dele, para que ele nos consiga manipular mentalmente. O diabo, visto, é uma carta que, vista pelo lado positivo, é algo que nos diz que nós temos que vencer os nossos medos, ou devíamos vencer os nossos medos. Só assim é que a gente se liberta. Isto pode vir de uma ancestralidade. Alguém mais velho que vocês, um pai, um avô, um tio, um irmão mais velho, uma irmã mais velha, que vos mantém ali acorrentados, talvez porque vos dava dinheiro, vos ajudava, e agora quando vocês falam em ir embora porque o trabalho assim o manda, e a pessoa vira-se para vocês, não te vais nada embora, que eu preciso de ti aqui, tens que me fazer isto, tens que me ajudar naquilo, tens, e vocês têm as obrigações todas, e os outros, porque vos dão 10 tostões, acham-se no direito de exigir de vocês mundos e fundos. E eu não sei porque eu vejo vocês a cortarem aqui. Lá está, é as verdades a serem reveladas, e é como se vocês já soubessem. A sacerdotisa está aqui muito a olhar para mim. Lá está, a justiça está invertida. É alguém que se está a aproveitar de vocês. Vocês não veem até que ponto vocês ajudam essa pessoa mantendo-se amarrada a ela. Não sei se a pessoa gosta de se vitimizar. Coitadinho de mim, ou coitadinha de mim, eu sofro tanto e eu não tenho ninguém, e eu não sei o quê, e vocês lá vão ficando com pena, lá vão ajudando, lá vão permanecendo, quando a pessoa nem precisa de nada disso, é autossuficiente, mas pronto, gosta de estar naquela energia da vitimização. E claro que se houver aqui a oportunidade de vocês irem embora, a pessoa vai se ver sozinha, não é? E vai ter que se mexer, e vai ter que andar, alguém vai ter que lhe fazer a sopa, alguém vai ter que a ajudar de outra maneira, alguém vai ter que, em vez de alguém a levar de carro aqui ou ali, vai ter que apanhar um autocarro ou um metro, vai ter que andar. Ai, coitadinha, vai ter que andar. Eu sou assim, desculpem lá, mas eu sou mesmo assim. E eu acho que aqui vocês têm mesmo que verem o que é melhor para vocês. Eu não estou aqui a falar de egoísmo, não estou a apelar a sejam egoístas, não, mas com a carta da injustiça, com a carta da justiça aqui invertida, a dizer que é algo injusto, que vocês não merecem, aqui o ladrãozinho oportunista, aqui o caixão a dizer-me que é um ciclo que vai ter que ser fechado, isto é Deus no comando, as coisas a acontecerem desta forma para que vocês vejam alguém como a pessoa realmente é. Eu acho muito sinceramente que vocês têm que olhar para aquilo que é melhor para vocês. E se vocês chegam à conclusão que para o vosso futuro, para garantir uma estabilidade para o vosso futuro, é melhor vocês irem embora, então vão embora, vão à procura da vossa vida. Não se deixem ficar presos com pessoas que só vos sugam. De alguma maneira só vos sugam. Pode ser financeiramente. Ou enquanto vocês tiverem, por exemplo, imaginem se vocês tiverem uma herança para receber, e enquanto vocês estiverem debaixo do domínio dessa pessoa, quem está como tutor dessa herança é esta pessoa. Então, se vocês forem embora, são obrigados a dar-vos aquilo que é vosso por direito. E se calhar isso já não dá jeito. Porque enquanto puderem dizer, por exemplo, isto é um exemplo, puderem dizer a um banco que têm 50 mil euros para gerir, o banco vai-lhes dando empréstimo
empréstimos para outras coisas, sendo que esse dinheiro nem sequer é deles, é vosso. Estão a ver assim o tipo de benefício que vocês podem estar a trazer? Isto é um exemplo, pode ser benefícios a outros níveis, percebem? A nível social, se vocês que têm um certo estatuto conseguem permanecer ao lado dessa pessoa, vocês estão-lhes a trazer estatuto a ela. E ela usufrui, ela ou ele usufrui disso. Claro que vocês se afastarem, a pessoa só por si não vale nada, a pessoa só por si não tem título na sociedade. Fiz-me entender? Não é nada, não é ninguém. Portanto, só é alguém se estiver colado à vossa energia. Entendem? Colado ao vosso brilho. Ok? Portanto, estas coisas nós temos que ver. E não se trata de egoísmo. Não é que vocês não pudessem carregar alguém com vocês às vossas costas. É mesmo porque vocês têm que ver as coisas como elas são, está bem? E de uma vez por todas têm que começar a olhar mais por vós do que pelos outros. Porque as pessoas, não quer dizer que não ajudem, mas as pessoas depois habituam-se e depois passa a ser uma obrigação. E depois o leão já é obrigado, porque sim, a ter que ajudar. Porque, ajudaste uma vez, agora é o resto da vida, vais ser obrigado a ajudar sempre. Mesmo que não possas, mas vais ter que fazer. Porque eu vou cobrar. E é isto. Está bem, meus amores? Portanto, amor próprio. Não é egoísmo, é amor próprio, está bem? Vejam o que é melhor para vocês e se realmente é para seguirem em frente, vão. E vocês vão sentir essa pessoa revelar-se e dizer que não vos dou dinheiro, não. Vocês vão sentir nisso uma traição. Ou que vos tiro isto, ou vos tiro aquilo, ou estás a morar na minha casa, eu tiro-te a casa. Sei lá, qualquer coisa, porque esta carta está no financeiro, esta carta está a falar que as novidades vão mexer com a vossa estrutura. Podemos estar a falar de casa, de bens materiais, podemos estar a falar de dinheiro, podemos estar aqui a falar de muita coisa, de emprego. Imaginemos que vocês estão a trabalhar aqui, voltando um bocadinho atrás, vocês estão a trabalhar aqui numa empresa qualquer e há uma filial não sei onde que fica mais perto da vossa casa e não sei o quê. E vocês pedem transferência para a filial. O patrão com quem vocês estão agora pode-vos dizer assim para vocês: não, tu tens que estar aqui porque aqui é que fazes falta e se fores para lá vais ter que te despedir daqui. E perdes todos os direitos que conquistaste durante X anos. E vocês veem isso como uma traição fatal. Uma traição, sim, fatal, mas financeira. Cortarem-vos os direitos. Estão a ver a ideia? Vamos ver aqui para Leão, janeiro de 2026, um conselhozinho. Limpa o teu espaço. E nós estamos no final do ano. É a mesma altura certa. Sabem aquelas limpezas de final do ano para depois o ano novo entrar já com uma energia mais positiva? Pronto. Então diz: limpa o teu espaço. Arcanjo Jofiel. Liberta-te da desordem. Liberta-te desta gentinha. Limpa a energia à tua volta e usa o Feng Shui. Grande dica, leões. Façam print, façam pausa. Cartinhas lindas. Já viram este anjo? Tamanho destas asas. Libertem-se. Fundo do deck. Bem amado. Eu adoro quando vem confirmar aquilo que eu estava a dizer. Arcanjo Samuel. Estou a ajudar-te no relacionamento com a tua alma gêmea espiritual. Ou seja, aqui em família e relacionamentos, vocês terem aqui uma pessoa que vos prende, que vos suga,
que vos vampiriza, e que vocês podem gostar muito da pessoa, mas que depois no final vocês têm que dar a mão à palmatória, que é mais penoso do que outra coisa. E então temos aqui o arcanjo Samuel a ajudar-vos, porque até essa alma, quando duas almas se voltam a reencontrar, portanto estamos a falar das almas gêmeas, ou como queiram dizer, é porque ainda há lições. Eles só são realmente felizes quando os dois cada um tem as suas lições todas aprendidas. E aí tornam-se pessoas maduras, e aí estão os dois na mesma frequência, e aí sim eles são felizes. Aí é que é o encontro das almas gêmeas. Porque até lá, enquanto um dos dois ou os dois tiverem lições para aprender, eles vão andar às turras eternamente até aprenderem as ditas lições. E aqueles que não conseguem aprender, porque depois também há pessoas que não têm inteligência ou têm um ego demasiado elevado para admitir que estavam errados, voltam a repetir os mesmos erros. Portanto, isso vai condicionar que mais uma reencarnação vão se voltar a encontrar e vão voltar a trabalhar as mesmas lições que lá atrás no passado não conseguiram aprender, não conseguiram fazer o seu aprendizado e evoluírem, ok? Pronto. Meus amores, estivemos aqui a lidar com leões, como vocês, câncer, capricórnios, carneiros, muito forte capricórnios e carneiros aqui. Temos gêmeos, libra, aquário, escorpião. Temos aqui um sagitário, touro, e é tudo. Não se esqueçam de ver as leituras para o final do ano, que vai ser por temas, portanto, saúde, estudos, trabalho, família, por aí fora lá. E pronto, e carreguem aí no coraçãozinho, que é para ver se a gente lá para o dia 20 de janeiro, mais coisa, menos coisa, mais dia, menos dia. Temos aí uma leitura bónus para Leão, para ver como é que as coisas correm melhor, está bem? Um beijinho muito grande, boas entradas e olha, truleiro, até para o ano.